Tchaiahou! Para quem não me conhece, eu sou o Magnus, criador aqui do canal Magnus Subliminals. E sim, gente, eu tô sempre por aqui trazendo vídeos, trazendo novidades, principalmente compartilhando um pouco da minha sabedoria, da minha experiência, né? Um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Eu gosto de fazer isso, faz parte do meu dom e por isso eu estou aqui, tá? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre não excluir, não rejeitar a matéria. A matéria, que quando eu falo a matéria, né, é o mundo material, o mundo físico, a fisicalidade, né? Primeiramente, eu vou dizer para vocês, eu já falei aqui, eu acho que cada vez fica mais nítido isso, que a base dos meus estudos, a base de todo o meu conhecimento é o xamanismo, que na verdade é a base de tudo que existe. Quanto mais eu me aprofundo no xamanismo, mais eu percebo que o xamanismo é a base de tudo o que existe hoje, de todo o desenvolvimento da ciência, das terapias holísticas, etc. É uma base fundamental, então de uma riqueza muito grande. E dentro do xamanismo, por que eu estou falando de xamanismo aqui? Agora você vai entender. Dentro do xamanismo, uma das coisas principais, uma das coisas mais fortes, uma cultura muito forte, é que a gente não deve rejeitar a matéria. Tá? Dentro do xamanismo, primeiramente, né? Aí eu vou aprofundar um pouco. Eu falei para vocês, eu já falei que eu vou trazer estudos mais avançados porque tem pessoas pedindo. Então, segura aí que vocês vão vocês vão cada vez mais compreender mais profundamente tudo isso e por que uma coisa, né, se encaixa na outra, por que um vídeo que eu coloco aqui se encaixa no outro. Claro, como eu falei, mais pra frente a gente vai ter estudos mais avançados, serão estudos mais fechados, então aproveita aí que esses estudos estão abertos. Vamos lá. Dentro do xamanismo, quando você olha assim, né, para uma perspectiva mais amplificada, tá? A gente tem a matéria, a manifestação das coisas, que é o mundo material. É necessário para a nossa experiência aqui, né? Senão a gente não estaria aqui, né? O nosso corpo físico é material, as coisas com que a gente está o tempo inteiro lidando é material. Porém, não é exclusivamente material, veja bem. E isso é uma coisa que eu vejo muitos terapeutas holísticos, muitas pessoas, né, que têm essa pegada espiritual, pecam aí por uma má compreensão disso. Não é porque uma coisa é material que não significa que seja espiritual. Olha só que incrível, né? Quando a gente olha para alguma coisa, veja bem. Tudo que existe é a composição que dentro do xamanismo a gente chama a união do Pai Céu com a Mãe Terra. Então, o espiritual é considerado o Pai Céu. E a Mãe Terra, a matéria, né? A união dos dois faz o mundo físico. Um não vive sem o outro, tá? Da mesma forma que todos nós precisamos do feminino e do masculino, né? Masculino e feminino. Todos nós temos essas duas energias em nós, então tudo o que existe tem essa energia. Ou seja, não é porque uma coisa é material que não significa que seja espiritual. Ou seja, uma coisa está linkada com a outra. Está sempre linkado. E aí o que acontece, né? Quando a gente começa a rejeitar a matéria, rejeitar a experiência material, rejeitar o nosso corpo e querer só o espiritual, a gente se torna fragmentado. Nossas experiências começam a ficar fragmentadas e a nossa vida não anda, porque quando você rejeita a matéria, não tem como a matéria chegar para você de alguma forma, tá? Então, é muito importante que a gente se recorde, se lembre que tudo está unificado. Então, se eu rejeito a matéria, né, e fico querendo só o espiritual, só essa parte etérica, vamos chamar desta forma, eu estou rejeitando toda a experiência que eu me coloquei, que eu venho passando e tudo o que vem a agregar. Então, claro, né, a gente tem aí muitas pessoas, só pensa no mundo material, só pensa na matéria. Pois bem, é muito importante a gente falar sobre isso e compreender mais profundamente tudo isso, porque, obviamente, tem pessoas que a maioria, talvez, né, no mundo que a gente está vivendo, ela só vê o material das coisas, então ela não vê o espiritual. Então, aí tem pessoas que, para não ver, né, para não ser comparadas a essas pessoas, dizer que só pensa no material, aí só pensa no espiritual.
Então fica, né, essas coisas, quando na verdade a gente tem que o quê? Estar integralizado no meio. Ou seja, né, estar no equilíbrio, ver tanto o espiritual quanto o material em tudo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro, o dinheiro ele é tanto material, ele tem uma representação material, seja um número aparecendo na sua conta, seja uma moeda, seja uma nota de dinheiro, ela tem representação material, porém ela também tem o espiritual ali. Existe o espírito do dinheiro, a energia do dinheiro e essas coisas assim. Então uma coisa nunca vai estar separada da outra. O que eu vejo muitas pessoas, né, equivocadas no mundo dos subliminares, dos bioquinésias, é achar e acreditar que tudo vai ser resolvido a partir do espiritual. Ou seja, rejeita a matéria. Eu falei aqui no outro vídeo da forma como os seus desejos são realizados. E veja bem, existem desejos que eles vão ter que ser realizados pelo material, pura e simplesmente porque foi essa experiência que o seu espírito, antes de encarnar, ele escolheu. Então vamos supor que você tem uma questão no seu físico, né? Alguma coisa, não sei, uma doença, né? Alguma coisa assim. E aí você tá fazendo de tudo para não ter que passar por uma cirurgia, né? E você vai lá e faz os áudios, e no final das contas você não tem outra saída a não ser passar por aquela cirurgia. O primeiro pensamento é: nossa, os áudios não funcionam, não funcionaram para mim, não resolveu o meu problema. Pois é, mas é um engano muito grande. Veja bem, como eu falei, está tudo linkado com o espiritual e o material. Se você precisa, por qualquer motivo, passar por aquela cirurgia de qualquer forma, o áudio ele vai te ajudar a você trabalhar, por exemplo, os medos que você tem que estão te fazendo, por que você não quer passar por aquela cirurgia, quais são os medos que estão ali representados, vai facilitar o processo da cirurgia. Então vamos supor que você não quer fazer a cirurgia porque um dos motivos é porque você não tem dinheiro para pagar. E aí o áudio vai facilitar o quê? Aquele dinheiro chegar a você, ou alguém pagar aquela cirurgia, ou você conseguir de forma gratuita, por exemplo, né? Ou algo assim, tá? Pode acontecer, por exemplo, né, de ser um nódulo dentro, né, em alguma parte do seu corpo e, claro, aquilo sumir como mágica. Pode, né? Como eu falei, tudo pode. Depende da experiência que você se colocou a passar antes de você descer, antes de você encarnar, né? Então, quando a gente para de rejeitar a matéria, a gente para de rejeitar tudo que está associado à matéria, porque tudo tem a sua função aqui para que a gente possa viver melhor a nossa experiência. E os áudios vão nos ajudar a facilitar essas experiências, a facilitar essas questões, tá? Então, por que eu estou falando aqui? Não rejeita a matéria. Tudo, a partir do momento que você começa a ouvir os áudios, começa a focar naquilo que você quer, tudo que estar acontecendo, tudo que estiver acontecendo, vai estar acontecendo ao teu favor, mesmo que a princípio não pareça. Lembre-se sempre, isso aqui é primordial. Anota isso se você achar que deve. Lembre-se sempre que vai acontecer sempre o melhor para você, mas não é o melhor que o seu ego, que a sua mente, que a sua criança, né? Ela quer. Vai acontecer o melhor para você mediante aquilo que o seu espírito, a parte sua mais evoluída, maior, transcendental, ela quer, porque está relacionado à experiência. E aí, a forma como a gente lidar com isso é que é a grande questão, né? Por isso que eu estou passando essas informações, para que a gente possa lidar melhor com todas essas situações de uma forma mais leve, né? De uma forma mais gostosa, tá? Então, não rejeita a matéria. Se você tiver que passar por alguma experiência material, vai com gratidão. Gratidão, essa grande mãe terra, a tudo isso que ela proporciona pra gente, porque faz parte dessa experiência que a gente tá aqui. Se esse vídeo fez sentido pra você, dá um joinha, comenta aqui embaixo. Eu tô sempre procurando responder aqui as suas perguntas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ok? Se você achar que esse vídeo vai servir para outras pessoas, aproveita e compartilha. Gente, compartilhar coisa boa, hoje em dia é a melhor coisa que a gente faz, né? E convido você, caso você queira, a participar, que ser um patrocinador do canal por apenas R$ 8,00 mensais. É só você clicar aqui embaixo, onde está escrito Seja Membro, e você vai fazer parte disso,
tá? Eu vou falar mais para frente, mais sobre esse membro, sobre o patrocinador, o que tudo isso traz de benefício para toda a comunidade. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.